sem interrupções. E aí, ao final da apresentação, da explanação que eu trouxe para falar a respeito de projeto, de metodologia científica e possibilidades, eu fecho a gravação e aí nós conversamos. Eu estou vendo aqui pessoas que já me procuraram via e-mail, mais de um estudante dos que estão presentes aqui, já me procuraram por e-mail para falar sobre projetos. Então, foi a partir dessa situação que entendi que seria necessário uma aula extra. E aí, conversando com a professora Cristina Menezes, que inclusive pediu para que fizesse saudações a todos os presentes em nome dela, desculpa, em nome da coordenação do curso de Línguas e Libras, né? Ela pede para saudar todos vocês, ela concedeu essa possibilidade de uma aula extra, né? Demorou um pouquinho, porque nós precisamos saber quem é que poderia trabalhar de intérprete, os dois intérpretes. Então, nós temos hoje o Alisson e a Natália, que estão conosco aqui e que vão nos apoiar nesse processo, tá bom? Bom, eu vou fechar minha câmera, fica melhor para eu passar os slides e vocês visualizarem também, fica melhor. E aí, vamos fazer conforme combinado. Vamos lá. Pessoal, eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui, mas a gente vai conseguir fazer uma aula bem bacana. A principal dificuldade técnica que eu tenho para compartilhar com vocês, mas não vai impedir da aula ser uma boa aula, é que eu não estou conseguindo colocar no modo apresentação para vocês. Eu coloco no modo apresentação para mim e não consigo colocar para vocês, ele não se transforma no modo apresentação. Então, a gente vai ficar assim meio rudimentar, mas vamos conseguir fazer uma aula bem rica nesse sentido. Conforme disse, eu vou começar focando no projeto de pesquisa. Ele está sendo chamado aqui de projeto de pesquisa, eu estou fazendo referência àquele projeto que eu coloquei nas atividades, que começa na atividade 2 da nossa sala de aula. Lá eu disse que vocês escreveriam um projeto de pesquisa, tá? E é sobre isso que vamos falar nesse momento. Mas eu vou definir para vocês, em primeiro lugar, o que é o projeto de pesquisa. Ele é um documento que planeja e organiza uma pesquisa, uma investigação científica, detalhando o que será estudado, por que é importante e como a pesquisa será conduzida. Então, o projeto é um documento que vocês irão escrever. E a pesquisa, o que ela é, a bem da verdade? É um processo. Então, o projeto é um documento que você cria, e a pesquisa é um processo formal, planejado, que é criado para explorar determinado assunto, com o objetivo de obter conhecimento, de solucionar problemas, de realizar um diagnóstico, e sempre ela é realizada utilizando um método. E para realizar esse método, existem etapas programadas. Então, em breve, vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Para que vocês possam complementar. Então, de início, já quero dizer o seguinte: se bater aquela dúvida nesse momento, professora, então tudo que eu escrevi até agora vai ser descartado para eu fazer de novo? A minha resposta é não. Tudo que você já fez até agora vai ser complementado, vai ser aproveitado e vai receber esse complemento aqui, tá? Eu percebi a dificuldade de alguns e imaginei que outros tantos teriam a mesma dificuldade e estou passando, então, esse complemento para vocês. Vejam que a gente coloca bem aqui abaixo, né, no final desse slide, a expressão método científico. Método científico eu abordei na nossa segunda aula.
Ele é um método feito de acordo com pesquisas anteriores já comprovadas. Então, eu tenho um método científico para estudar linguagem, eu tenho um método científico para estudar literatura, eu tenho um método científico para estudar legislação, e outros autores já realizaram esse processo, estruturaram esse processo. E como é que você verifica isso? Fazendo a pesquisa bibliográfica. Também foi objeto de estudo da nossa segunda aula. A pesquisa bibliográfica, aquela que é feita na biblioteca, tanto física quanto virtual, ela vai proporcionar condições de eu escolher, de, primeiro, eu conhecer o método científico para a área específica a qual estou estudando e escolher qual a metodologia para aquele método será a mais adequada. Pessoal, método científico é uma, é, é, é uma, é uma situação que eu espero que tenha, que toda pesquisa tenha, que toda pesquisa possua. Ele passe pelas etapas do método científico. Porém, não confundam método científico com metodologia da pesquisa. Então, se você escolheu uma pesquisa, ela tem que ser realizada dentro de padrões de métodos científicos e dentro de uma metodologia específica para aquele tema que você está estudando. Vou deixar um exemplo. Eu quero estudar leis. O método científico é o da pesquisa investigativa. Eu vou investigar as leis. E a metodologia é a revisão de literatura. Eu vou buscar as informações de todas as leis a respeito daquela temática. Por exemplo, direitos humanos, tá? Direitos humanos das pessoas com deficiência, direitos humanos de pessoas, de pessoas que precisam de acessibilidade. Então, são situações diferentes, método científico e metodologia científica. Aqui eu até coloco uma menção à atividade 2, que é a atividade que fala, né, da descrição da metodologia científica, da metodologia da pesquisa, e lá está disponível a classificação metodológica da pesquisa, das pesquisas científicas. É um documento que eu deixei disponível para vocês, em que vai informar quais são as classificações das metodologias de pesquisa científicas de acordo com critérios. Vale a pena ler esse documento, por isso ele está disponível na atividade 2, para que você possa ter uma melhor noção do tipo de pesquisa que você deve escolher para fazer o seu trabalho, tá? Então, eu deixei aqui. Então, vamos lá, vamos à primeira parte do projeto. Como é que eu começo o projeto? Eu preciso escolher 2 elementos: o tema e o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Geralmente, a gente escolhe o tema, e isso é saudável, eu escolho o tema pela afinidade que tenho com o assunto, né? Então, alguns que me procuraram disseram para mim assim: tenho afinidade com a temática de literatura. Outra pessoa me procurou e disse que teria afinidade, que tem afinidade com a temática da inclusão. Então, a temática já está escolhida para estes que me procuraram. Agora você precisa estudar melhor a temática, fechar em cima de um subtema, que eu também vou falar de subtema aqui, e o tipo de pesquisa você precisa escolher também, que tipo de pesquisa vai fazer. Então, se você tem um tema, eu coloquei como exemplo geral língua portuguesa e Libras. Por quê? Porque é a temática central do nosso curso. Aí você pode, a partir desse tema,
que é guarda-chuva, escolher um subtema. E eu deixei algumas sugestões para vocês. Por exemplo, cultura surda, literatura e arte, legislação, as leis brasileiras, como a Lei de Libras 10.436, ou o Decreto 5.526 de 2005, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e reconhecem a Libras e garantem os direitos linguísticos para a comunidade surda. Outro subtema, fazer um estudo de uma abordagem histórica, por exemplo, o oralismo, que já foi considerado como um método científico para se socializar pessoas surdas, né? Hoje já caiu em desuso, não é mais considerado um método científico para essa finalidade, para a socialização das pessoas surdas. Um outro exemplo de subtema, inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho, porque muito se fala de comunicação, mas é muito importante também que se fale de socialização, de inserção das pessoas no mercado de trabalho. Então, eu dei alguns poucos exemplos de subtemas que você pode utilizar para a elaboração do seu projeto, tá? E aí, gente, eu fui lá naquele livrinho da Aline, livrinho não, daquele documento da professora Aline da Costa Silva, aquele que alguns slides atrás eu disse que está disponível para vocês, e lá ela classifica a metodologia, faz uma classificação metodológica das pesquisas científicas com base em pesquisa básica e pesquisa aplicada. A pesquisa básica, ela descreve como um tipo de pesquisa que pretende descobrir, melhorar ou ampliar um conhecimento científico, ou seja, o conhecimento já existe. Então, essa pesquisa básica, ela vai dar um refinamento, tá? A princípio, não há aplicação prevista para essa pesquisa, né? Eu não vou aplicar, ou imediatamente o conhecimento também vai ser refinado, tá? É o desenvolvimento do conhecimento por mais conhecimento, tá? Através de mais conhecimento. E a pesquisa aplicada é um tipo de pesquisa que tem como objetivo encontrar respostas para problemas observados pelos pesquisadores. É uma pesquisa que procura soluções ou respostas para problemas específicos e é desenvolvida com determinado interesse. Vamos supor um problema que a gente possa identificar, essa questão da socialização de pessoas surdas para o mercado de trabalho, inserção das pessoas surdas no mercado de trabalho. Então, ela já pode ser usada como pesquisa aplicada, porque ela vai apontar, indicar saídas para essa problemática, tá? Bom, aí então, já conhecendo um pouco mais sobre temas, subtemas, tipos de pesquisa, pesquisa básica, pesquisa aplicada, nós vamos conhecer e detalhar cada um dos elementos textuais do projeto. Vamos, então, listar os principais, tá? Aqui estão os principais. Título, resumo, introdução, objetivos, e eu vou detalhar que tem objetivo geral e objetivos específicos, justificativa, metodologia, resultados esperados e cronograma. Conforme disse, o que você já fez até o momento não vai ser descartado, você vai simplesmente complementar com a informação que está sendo passada para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Título e resumo. Via de regra, você constrói esses elementos por último. Ô, Dora, você pode ter aquela dúvida, Dora, mas título eu não tenho que escolher desde o início? Como é que eu vou fazer um trabalho se nem ao menos eu conheço o título? Em geral, a gente faz um título muito mais próximo de tema do que de título propriamente dito, né? Eu já falei de alguns exemplos aqui, então vamos manter nosso exemplo central, que é
didática, vamos falar, método, didática em Libras e língua portuguesa. Vamos supor que esse seja o título com o qual você quer trabalhar, mas ele está muito genérico, né? O que você vai falar de didática? Você vai falar de metodologias de didática? Você vai falar de metodologias ativas de ensino? Então, você coloca lá só para você ter um norte. Inicialmente, um título bem em linhas gerais, tá? Com pouco refinamento textual. E você vai e inicia seu trabalho. Resumo, não tem como você fazer um resumo agora. Você ainda nem escreveu. À medida que você vai escrevendo, ideias novas vão surgindo e você pode incrementar ou retirar. Então, o resumo também fica por último. Vamos lá. Aí, então, você vai para a introdução. E, pessoal, aqui entre nós pesquisadores, professores, nós temos uma brincadeira e eu vou compartilhar essa brincadeira com vocês. E talvez vocês nunca esqueçam qual é o verdadeiro sentido da introdução depois de ouvir essa brincadeira. A gente diz que na introdução você vende o peixe, né? Aquela hora em que você mostra para todos que sua pesquisa vale a pena. Por quê? É na introdução que você vai falar do tema que você escolheu, né? Então, você vai falar didática em Libras e língua portuguesa. Você vai falar o que é didática, tá? O que é Libras, né? E assim por diante. Você vai falar do problema identificado. Então, você identificou um problema na didática, na metodologia didática escolhida para ensinar para alunos surdos no 5º ano. Aí você fala desse problema, tá? E você apresenta uma justificativa desse tema, desse problema e da pesquisa que você quer realizar para resolver esse problema. Então, na introdução, dependemos muito da capacidade que temos de escrever, e escrever bem. Precisamos disso, saber escrever. Como é que eu aprendo a escrever? Eu aprendo a escrever lendo, sendo um bom leitor. Quanto mais você ler artigos, livros, você se tornará um bom escritor, um bom produtor de textos. Agora a gente vem para os nossos objetivos. Prestem atenção que eu escrevi objetivo geral no singular e objetivos específicos no plural. Sim, é verdade. Algumas pesquisas conseguem ter até mais de um objetivo geral, mas não muitos, não passam aí de 3, tá? Eu, em particular, quando escrevo um projeto, eu escrevo com um objetivo geral. Objetivos específicos. Então, nesse objetivo geral, aí sim eu posso fazer desdobramentos de objetivos específicos. Vou usar novamente o exemplo da didática em Libras e língua portuguesa. Então, vamos supor que eu queira conhecer métodos, objetivo geral, conhecer métodos de didática para o ensino de língua portuguesa para crianças surdas no 5º ano. Beleza, esse é o meu objetivo geral. Objetivos específicos. Verificar se o método de Libras é o melhor para ensinar crianças surdas no 5º ano. Eu posso pôr em dúvida, né? Posso testar, porque eu sou livre para testar, tá? Você também. Outra metodologia, será que eu posso escrever como objetivo específico verificar se crianças surdas aprendem melhor em salas mais vazias, com menos estudantes? Posso fazer esse teste. E por assim, e aí você vai refinando os seus objetivos específicos, tá? Preste atenção, quando você obter resultados dessa pesquisa, você precisa conferir se alcançou seus objetivos. Então, você hoje
que está escrevendo um projeto, você não vai conseguir chegar nesse patamar, porque você está escrevendo um projeto que será realizado. Então, só vai chegar nesse patamar quem realizar o projeto, quando você realizar um projeto. E quando isso acontecer, você pode obter as seguintes possibilidades de resposta. Sim, você confirma seus objetivos específicos, você alcança eles. Não, você não alcança seus objetivos, porque não deu para alcançar. Ou ainda você pode descobrir, você descobriu novas informações. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês entenderem um pouco mais. Eu gosto muito desse exemplo. Esse exemplo é da área de biologia. Foi quando se descobriu a existência da penicilina. Penicilina foi o primeiro antibiótico usado na medicina. Então, o objetivo de Alexander Fleming, que era um médico, era conhecer qual ou quais bactérias estavam causando infecção hospitalar. Então, ele começou a fazer o experimento dele de microscopia e, por acaso, um fungo chamado Penicillium cresceu descontroladamente nas placas de Petri que ele estava utilizando para fazer crescer as bactérias. Esse fungo matou as bactérias. Ele ficou muito irado, porque as bactérias morreram. E aí a primeira iniciativa dele foi desfazer aquele experimento, jogar tudo fora e recomeçar o experimento para identificar a bactéria. Mas aí acendeu uma nova ideia, uma nova informação veio à mente dele. Um fungo que destrói bactérias, nós não temos nenhuma medicação que destrói bactéria. Como que isso funciona? Que fungo é esse? Isso pode ser usado como medicamento? Então, está vendo que deu uma virada assim, ó, 180 graus na pesquisa dele. E aqui eu vou falar algo para vocês que geralmente você não vai encontrar registrado em livros, mas eu aprendi ao longo da minha vida de pesquisadora. E um orientador, há tempos bem passados, disse para mim: você começa com um objetivo e nessa caminhada você encontra respostas que pode fazer você mudar o seu objetivo. Mas você tem que manter o método, você tem que manter a metodologia. Você tendo ciência e consciência de que cumpriu o método científico, cumpriu a metodologia adequadamente e descobriu novas informações, assim como eu acabei de contar a história da penicilina, então você pode mudar os seus objetivos e vocês têm respaldo científico para isso, tá? Dentro desse slide, se ficar alguma dúvida, podem anotar e depois a gente conversa sobre as dúvidas, retira as dúvidas à medida que forem aparecendo. Vamos lá. Aí a gente vai chegar na nossa metodologia. A metodologia, além do que já vimos, né, da pesquisa aplicada e da pesquisa básica, nós temos que escolher uma metodologia que nos dê detalhes. Você vai fazer uma metodologia de observação, né? Para além de ser uma pesquisa básica, para além de ser uma pesquisa aplicada, você vai fazer uma metodologia de observação, você vai fazer uma metodologia ativa de aprendizagem, você vai fazer uma aprendizagem baseada em projetos com os seus estudantes em sala de aula. Essas metodologias que estão citadas nesse slide são metodologias para serem usadas na nossa licenciatura, tá? Elas são aplicáveis à nossa licenciatura, aos cursos de licenciatura de uma forma geral, aos cursos que formam professores ou educadores, tá? E aí você planeja os resultados que deseja alcançar. Quais são os resultados que você espera alcançar? E eles são elementos que vão subsidiar o diagnóstico do seu problema, do panorama do seu problema, e por meio da coleta de informações, você vai formar um banco de dados, né? Informação X, Y, Z, e
isso vai proporcionar a realização de uma análise precisa sobre aquele tema específico que você escolheu para estudar, tá? Aí, pessoal, nós vamos, resultados esperados você alcançou, beleza, a gente está falando de projeto. E aí, esse elemento aqui, desculpa que está escrito errado, é cronograma que ele devia estar escrito aqui, eu vou corrigir em tempo real. Cronograma, corrigindo aqui em tempo real, o cronograma, ele é o elemento coração do projeto. Não se concebe projeto sem cronograma, porque se você fizer um projeto sem planejar em quanto tempo ele será cumprido, ele, cientificamente, ele não é reconhecido. Então, desde a revisão bibliográfica até a obtenção dos resultados e a escrita do relatório, do artigo, do capítulo de livro, a escrita, a divulgação, você precisa planejar. Preste atenção em alguns elementos que não podem faltar no cronograma. Vamos lá. O primeiro deles é a data. Então, eu estou trabalhando aqui com uma data entre 2 anos. Eu estou trabalhando com o ano de 2025 e o ano de 2026, tá? Eu estou planejando uma pesquisa que irá se iniciar em outubro e será finalizada em fevereiro de 2026. Outubro de 2025, fevereiro de 2026. Sempre que estou planejando um projeto, uma pesquisa, eu inicio com a revisão bibliográfica sobre o tema. E vocês vão usar esse cronograma no seu projeto, tá? Aí você vai elaborar o projeto, escrever o projeto, escrita do projeto, tanto faz. Você vai colocá-lo aqui. Prestem atenção que a revisão e a elaboração do projeto caminham juntas, lado a lado, em outubro, se iniciaram em outubro. A revisão parou em outubro, eu estou considerando os 31 dias de outubro, e a elaboração do projeto estendeu um pouquinho mais até novembro, tá? Eu estou pensando naquele exemplo que deixei para vocês na atividade, em que eu disse assim, vamos pegar uma atividade de educação física, tá? Então, eu vou aplicar essa atividade, esse projeto, em uma escola. Eu vou escolher, escolha da escola onde o projeto será realizado. Só o mês de novembro basta para realizar essa escolha, tá? Porque às vezes você recebe vários nãos, né, como resposta, e um sim, um talvez. Então, você vai levar 30 dias para escolher, você tem 30 dias para fazer essa escolha. Aí você realiza o projeto. Realizar o projeto, às vezes a gente pensa assim, vai durar um ano, né? Não, você pode realizar um projeto em 30 dias. Às vezes, em 10 dias, dentro de um mês. Você faz intervalos semanais, de encontros semanais, né? Pronto, você usou o mês de dezembro para realizar o projeto, as etapas, né, do projeto e a coleta dos dados, e aí você planeja fazer a análise dos dados. E aqui, ó, coincidiu novamente, igual aconteceu com revisão e elaboração, aconteceu com análise dos dados e escrita do relatório, escrita do artigo, né? Você inicia as duas atividades no mesmo mês, no mês de janeiro, e finaliza a escrita no mês de fevereiro, tá? Se você finalizou a escrita, é claro que você está com vistas à divulgação do trabalho. Bom, finalmente a gente chega às nossas referências bibliográficas que não podem deixar de faltar dentro do processo de metodologia científica. Eu não posso esquecer de colocar as referências bibliográficas, tá? E aí chega aquele momento em que a gente vai retornar lá no título e no resumo. Porque aí
nesse momento, depois que eu alcancei resultados, depois que eu fiz uma análise dos resultados, considerações, discussões, até chego a conclusões em determinados casos, tá? Aí sim eu vou escolher o melhor título, porque esse título ele vai atrair a atenção dos leitores, as pessoas que não sabem que eu realizei essa pesquisa. E eu esqueci um detalhezinho aqui que também em tempo real vou corrigir. Eu vou colocar aqui as famosas palavras-chave. É assim mesmo que eu escrevo. Palavras no plural, chave no singular. Por quê? Aqui eu vou escrever quais indexadores melhor definem a pesquisa que eu fiz. No caso, vocês estão escrevendo projeto, né? Então, Dora, eu vou escrever um resumo para o projeto? Sim, você vai escrever um resumo. Mas eu não realizei o projeto, Dora. Você vai escrever o resumo do que você quer fazer, do que você pretende fazer, do que você organizou no texto, considerando o objetivo, objetivos específicos, metodologia, resultados esperados. Aí você vai escrever o seu resumo. Palavras-chave. Vamos colocar aqui, por exemplo, língua portuguesa é um bom exemplo para você usar. Vamos lá, língua portuguesa. É uma palavra-chave. Até quantas eu uso? No mínimo 3. Opa, portuguesa está mal escrito. Vamos arrumar. Língua portuguesa. Isso. Portuguesa. No mínimo 3, no máximo 5. Vamos colocar aqui Libras. Vamos colocar aqui, por exemplo, didática. Pronto. Escolhi 3 palavras-chave. Prestar atenção que aqui não é uma palavra, língua portuguesa é uma expressão. Mas, para fins de indexação, indexador, palavras-chave, a expressão língua portuguesa é considerada palavra-chave. Libras. Ah, tá. Entre língua portuguesa e Libras existe um separador que é ponto e vírgula. Não fui eu, Dora, que inventou isso, não. São regras, são normas, tá? Da ABNT. O mesmo ocorre entre as palavras Libras e didática. E assim a gente finaliza a parte da apresentação. Agora vamos para as considerações, os comentários, o que vocês desejam perguntar, porque esse é o segundo objetivo específico da aula de hoje. Então, eu vou abrir, nesse momento, para os comentários e as trocas de dúvidas.